Olá, você que acompanha o canal O Mundo da História. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o Império Romano, mais um resumo aí sobre o Império Romano. E para começar esse vídeo, eu gostaria que você recordasse sobre o final do Triunvirato, que é aquele último contexto lá de Roma República, onde Otávio Augusto vence o Marco Antônio, aquele que casou com Cleópatra, que já tinha sido esposa de Júlio César. E sendo assim, ele torna-se o primeiro imperador de Roma, fazendo agora uma nova história para Roma, a história do Império Romano. É nesse momento aí que a gente vai ver muitas coisas acontecerem em Roma. Roma vai atingir a sua maior extensão territorial no governo de Trajano, que também é outra figura muito importante para esse período da história romana, né? A história do Império Romano, ela ficou muito marcada também pela loucura de alguns imperadores, né, que ganharam aí as atenções em vários filmes de Hollywood, como Nero, Calígula. Nero aquele que pôs fogo em Roma, Calígula aquele que tinha um pensamento muito doentio e fez muitas atrocidades. Mas o Império Romano também a gente pode falar sobre o momento da Pax Romana, né? Que é um período que começa depois de Otávio Augusto e segue por 200 anos sem guerras no Império Romano. Mas não quer dizer que não teve conflitos, houve conflitos internos. Muitas vezes até pelos plebeus, aqueles que estavam lá embaixo na camada social, pois esses aí almejavam ascender socialmente. E com isso tinham que lutar com os patrícios, aqueles que estavam lá em cima da camada social. Pois fim, então vamos começar agora falando um pouco mais desse Otávio Augusto, né? Primeiro que esse Augusto aí não era o nome dele, sim um título, o que tornava ele o divino. Esse Otávio Augusto, ele teve muito poder. Eu vou colocar aqui, ó, para você ver aonde chegou o poder de Otávio Augusto. Após analisar essa imagem, agora você percebeu que o cara virou tampa do Império Romano, né? E com isso ele passou até a modernizar Roma. Roma que agora já passava com mais de 1 milhão de habitantes. Venha ganhar um prefeito, ruas pavimentadas. A modernidade agora estava ganhando seu auge em Roma. Roma agora possui até um corpo de bombeiros e monumentos que o glorificavam. E é através de todas essas reformas que Otávio consegue estabelecer um período de paz em Roma, o que eu já mencionei agora há pouco, que vai ficar conhecido como Pax Romana. A extensão territorial que eu vou mostrar aqui agora, ó, ela foi alcançada no seu limite por Trajano, alguns anos depois, né, já no século II depois de Cristo. Essa paz do Império Romano, ela trouxe problemas. Como assim trouxe problemas? Era através das guerras que Roma estabelecia com seus inimigos, que se chegava a muitos produtos provenientes das áreas derrotadas. E sem essas guerras, então Roma começou a entrar em crise. Crise de alimento, crise de mão de obra, pois os escravos eram os braços dos romanos. Então o que fazer? A partir de Otávio Augusto e todos os seus sucessores que venham a governar o Império Romano, então vai se criar uma política do pão e circo. O que é essa política do pão e circo? Você deve estar lembrado que é a distribuição de pães e de diversão. Onde acontecia essas diversões? Nos anfiteatros e nos circos. Nos anfiteatros aconteciam muitas lutas, as famosas lutas de gladiadores. Analise essas imagens aqui que estão aparecendo para vocês, pois uma luta de gladiador, ela consistia em várias formas de batalha. Podia ser uma luta contra um animal exótico. Esse animal exótico poderia ser um tigre, podia ser um leão feroz, podia ser um outro gladiador que tivesse uma origem proveniente da Ásia, uma origem proveniente da África. Podia ser com mais de uma pessoa. Outra forma de diversão que os romanos também
aderindo a essa política do pão e circo realizavam era no circo, e nesses circos aconteciam as famosas corridas romanas em bigas, onde homens em cima de carroças puxada por um, ou por dois, ou por quatro cavalos faziam a maior diversão. E esses aí, por sua vez, eram homens livres e eram bastante requisitados nesse meio. A fama de um puxador de biga no Império Romano era equivalente a um jogador de futebol nos tempos de hoje. E para concluir essa primeira parte aí sobre o Império Romano, vamos falar um pouquinho da situação econômica, né? Os romanos agora eles tinham uma vasta variedade de produtos provenientes da Ásia, provenientes da África, da Europa, para comercializar, desde cereais a artigos de luxo e também animais exóticos que custavam muito caro, né? E essa toda a facilidade de comercializar com um império tão grande era devido que Roma tinha aderido uma moeda única, que era o denário. O denário é essa moedinha aí que vai estar aparecendo para você, que tinha várias, dependendo da época que estamos falando, ela vai ter a imagem do seu imperador vigente. Essa moeda facilitaria toda a comercialização nesse período romano. Isso aí são as primeiras dicas sobre o Império Romano. Fica aguardando agora a aula 2. E sucesso aí, vamos pesquisar.